Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, todos os internautas aí, gostaria de deixar meu boa noite, início de noite, né? Presidente, eu gostaria de falar de alguns pontos debatidos por alguns colegas e trazer outras situações também, né? Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela nova escola Valdo Cruz, que foi inaugurada de forma até antecipada devido ao ocorrido e ao acidente ou premeditação que houve, mas o que importa é que os alunos que foram afetados diretamente já restabeleceram, já iniciaram suas aulas. Então gostaria de dar meus parabéns a todos que fazem a Secretaria de Educação e ao senhor prefeito, Dr. Everton, pela medida com urgência e não deixar em prejuízo esses alunos que ficaram desamparado por pouco tempo. Então fica registrado meu parabéns, fica estendido a todos que fazem a Secretaria de Educação. Presidente, eu gostaria de falar também em relação a transporte da zona rural, que realmente tem que ser buscado uma alternativa de solução, porque esse problema já está se encerrando o ano, ele tende a aumentar muito em 2018, por quê? Eu dizia isso há um ano atrás. Devido à crise, que é uma realidade em todos os segmentos e setores da sociedade brasileira hoje, não é de Trindade, do Brasil, cada vez mais há uma necessidade da população dos serviços essenciais e básicos oferecidos pelo município. Está aqui a vereadora e professora Havana, que é proprietária de uma escola da iniciativa privada. Tenho certeza que a inadimplência vem aumentando devido à crise dentro das escolas particulares e vai existir uma migração em massa das pessoas que é um valor, sinceramente, das escolas particulares, era um valor aquém do ensino oferecido. Era um valor que muita gente fazia aquele esforço para botar o filho, para ter um ensino diferenciado e tudo. Porém, chegou um momento onde você tem que sair cortando em seu orçamento. Então, se existia muita gente, pelo destaque, pela educação Trindade funcionar bem na escola pública, mas vai haver uma preferência agora muito maior, essa migração de pessoas que faziam parte do particular indo para o público. Consequentemente, vai aumentar a demanda de transporte no momento de contramão de todos os municípios. Eu até vi a nota que o vereador Freire falou da cidade de Lapa, né? Bom Jesus da Lapa, eu vi também pelas redes sociais. Sinceramente, quando você vê alguém, Freire, tentando se sobressair diante de todo um cenário a nível de Brasil, eu fico bem suspeito, porque eu nem conheço a realidade de lá, e a última vez que a gente vivenciou isso no Congresso, uma deputada justificando seu voto para tirar o presidente Dilma, que é porque votava pela ética, pela transparência, pela moralidade, no outro dia a Polícia Federal estava na porta. Porque a crise ela é real. Existe gente que sofre mais, existe gente que sofre menos. Os recursos estão cada vez mais comprometidos, os estados e União cada vez mais falidos, e os gestores não terão outra alternativa em 2018 se não cortar despesa, se não cortar gasto, transformar gasto ruim em gasto bom. Porém, tem prefeitos aqui na região, que eu não vou nem citar nome, mas prefeito conhecido, que foi eleito agora, recente, que dizem, segundo dizem, né, eu não sei também a fundo, que existe início de depressão ou desmotivação diante dos problemas que ele encontrou. Ele imaginava que a situação seria uma e realmente é outra. Não é fácil você olhar para quem colaborou, para quem participou, para quem lutou, para quem batalhou, para quem acreditou e dizer, ó, a prefeitura não tem como lhe servir, não tem como arrumar seu emprego devido à crise. Isso não é uma situação fácil. Além de que todas as obrigações passam e são necessárias ser pagas. Aí quando você tira patronal, imposto, pessoal, lixo e não dá, meu amigo, o judiciário não quer saber disso aí não. O cara vai ser responsabilizado e muitas vezes sem existir má fé. Então assim, eu não queria realmente estar na pele de quem está vivenciando esse momento, porém, o único consolo que existe para mim é que é para todos. Então, se é um dever de casa,
se é um desafio, se é um momento difícil, que quem seja gestor analise, pense para atravessar 18, porque a turbulência política tem só aumentado no cenário nacional, a incerteza de que se Lula é candidato, Lula não é candidato, se é A candidato, se é B, isso tudo sinaliza mal para o mercado. Quando existe um cenário político, eleitoral, bem desenhado, bem distribuído, bem resolvido, acalma a economia, mostra-se que fulano é favorito, que Beltrano é favorito. Então o próprio mercado ele começa a sinalizar em quem ele quer acreditar, em quem ele quer investir. Mas não, hoje, até diante dos pré-candidatos, nós vimos no PT, existe várias correntes que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, vai ficar inelegível. Então, quem gosta, mesmo assim não confia, porque tem medo de entrar e cair em seguida, como aconteceu com Dilma. PSDB, todo dia lança-se um candidato, ele sai derrubando um aos outros. Então, o cenário político, além das pessoas não falarem a mesma língua, existe uma incerteza, que isso reflete diretamente na crise que estamos passando, tende a se agravar, acredito, até ficar mais claro e transparente qual o cenário eleitoral, principalmente de presidente da República, que nós vamos enfrentar. Até março, eu acredito que conclui os atos de filiações, é quando normalmente se desenha cada partido, como é que vem de pré-candidato, como é que vai se comportar. Peço a Deus que isso passe. Júnior Sena falou um exemplo do gesso, que isso é uma realidade. O gesso hoje está falido, está se existindo um movimento. Eu me reuni sexta, sábado, ontem, amanhã temos uma nova reunião, até o companheiro José Benício vai participar. Pois não, vereador Freire? Você dá parte. Vereador Quilom, eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência coloca, e principalmente com relação à crise. A crise, ela realmente existe. Mas se o poder público não se organiza, a crise torna-se maior. O que é que você tem que fazer quando a crise está ocorrendo? É você diminuir os gastos, diminuir as despesas. Porque a receita, ou ela é a mesma, tá certo? Ou um pouco a mais ou um pouco a menos. E nem sempre acompanha a inflação. Então, se você não tiver uma gestão, como se diz na economia, com mão de ferro, você nunca vai conseguir sair da crise. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço. E voltando ao tema gesso, o gesso está tentando se reinventar, porque realmente fecharam mais de 15 empresas nos últimos 20 dias, e a tendência é fechar muito mais com a virada agora de 13º de novembro e dezembro, e isso reflete também em toda a administração da região, porque quem perde o emprego lá passa a precisar mais, passa a sofrer mais, passa a precisar do remédio da prefeitura porque não está mais ganhando dinheiro, passa a depender da escola, vira-se realmente dependente, que Trindade tinha essa grande vantagem que dizia: nós temos um desenvolvimento independente de qualquer gestão ou administração pública. Mas concordo quando você diz isso, porque os recursos reduziram, vem reduzindo, e a inflação vem engolindo. Você tira pelo salário mínimo, não vamos nem falar de prefeitura. Hoje um salário mínimo é quase R$1.000. No início do mandato do presidente Lula, acho que era aproximadamente R$500, era até menos. Você poderia comprar muito mais coisa com aquele valor do que com os 1.000 de hoje. Porque os acréscimos, as variáveis de forma indireta, vêm corroindo a inflação. Postos de gasolina nos últimos 60 dias subiu quase 10 vezes o preço de óleo, de gasolina, de álcool. Então, assim, a coisa está desenfreada. Peça a Deus para dar sabedoria, não só a Trindade, mas todos os gestores, que não existe lugar nenhum bem se o país não entrar em sintonia, se o Estado não entrar em sintonia, e dizer a todos: vamos tentar unir e sensibilizar que o próximo ano as necessidades para os serviços essenciais públicos serão muito maior. Se o povo precisava da educação, vai precisar muito mais. Se precisava do transporte, vai precisar muito mais. E da saúde, e assim sucessivamente.
Então, onde tiver existindo excesso de algum tipo de gasto, como já foi feita uma medida de reduzir salário de prefeito, de secretários, tem que ser tomada essas medidas para que a gente possa ultrapassar essa crise. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite.